A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus queridos e amados irmãos. Estamos iniciando neste momento mais uma live do Ministério Vida Plena, sede. Eu quero nesta oportunidade agradecer a Deus por mais um momento que Ele tem nos concedido de poder compartilhar da palavra do Senhor juntamente com os nossos queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Hoje uma noite chuvosa, mas uma noite oportuna para nós meditarmos na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, domingo foi comemorado, domingo de Páscoa, domingo de ressurreição. Nós não fizemos o nosso culto. Eu achei por bem deixar os irmãos mais à vontade, até para receber as suas famílias e poderem se confraternizar no domingo de Páscoa. Tínhamos uma programação através do decreto do juiz Cássio Nunes, onde permitia abrir as igrejas para celebrar o domingo de Páscoa. Eu preferi não abrir a igreja sede nem as nossas congregações, entendendo que nós precisamos de algo mais sólido. Não é um culto que vai fazer o diferencial, mas é uma continuidade. Precisamos de uma continuidade. Precisamos de não só um dia, precisamos de mais dias com a igreja aberta. Mas os irmãos sabem bem que os homens sempre vão contra tudo aquilo que diz respeito a Deus. Infelizmente é o pensamento do homem. Mas fica uma lição aí para cada um de nós que precisamos então orar e confiar as nossas vidas melhor na mão do Senhor Jesus. Eu só digo uma coisa aos irmãos: é tempo da igreja orar, é tempo da igreja buscar a presença do Senhor. Os homens se enganam achando que a igreja é templo. Nós não precisamos de um templo. Igreja somos nós, e ninguém tem o poder de silenciar aquilo que está dentro do nosso coração. Uma vez a verdade nascendo dentro dos nossos corações, não tem como ninguém silenciar esta verdade. Precisamos sim de uma igreja para nos reunirmos e adorarmos ao Senhor. Mas entendemos também que nós somos a igreja e que servimos a Deus não só dentro de um templo, mas aonde nós estivermos, nós estaremos louvando, bendizendo e glorificando o nome do Senhor. O que mais me espanta é ver que muitos líderes, muitos pastores ainda dão apoio a esse segmento terrível que existe no Brasil, que é uma ala de oposição a tudo que diz respeito às coisas de Deus. Devemos tomar muito cuidado, orar todos os dias, interceder todos os dias pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, para que eles gozem de uma oportunidade nesse Brasil ainda de servir e adorar a Deus de forma livre, sem nenhuma imposição. Mas eu não quero falar disso. Eu quero falar do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é mais importante para nós do que tudo isso que está ocorrendo. Nada está passando desapercebido aos olhos do nosso Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Eu sempre digo isso. Nada é surpresa para Deus. Deus já sabia de tudo isso que ia ocorrer. Ele está no controle de todas as coisas. Como igreja precisamos
voltar a nossa atenção a Deus, voltar as nossas expectativas espirituais a Deus. Só Ele tem para nos dar, só Ele tem para nos ajudar. Meus amados irmãos, domingo, eu quero aproveitar a oportunidade desta live para comunicar que nós teremos a nossa Santa Ceia. A partir das 8h40 da manhã até as 10 horas da manhã estaremos ministrando a nossa Santa Ceia. Não perca a oportunidade de participar da Santa Ceia. Se tem um culto de suma importância para nós, é o culto de Santa Ceia. E nós estaremos realizando. Os irmãos vão poder participar sem nenhuma dificuldade, como das demais vezes participaram e ficaram em comunhão com Deus. Então eu peço aos irmãos que os irmãos não faltem, os de maior idade cheguem mais cedo, quem tem criança procure chegar mais cedo para participar da Santa Ceia. Será rápido a ministração da Santa Ceia e todos terão a oportunidade de participar e voltar para sua casa adorando e glorificando o nome do Senhor. Também aqueles que não vierem, eu vou entender, eu vou respeitar, vou compreender aqueles que não vierem, amém? Não sofrerão nenhuma crítica da minha parte, porque eu entendo que cada um tem um pensamento, cada um tem uma fé. Não estou aqui sendo árbitro em dizer que todos são obrigados a vir, não. Estão livres para decidir aqueles que querem vir participar da Santa Ceia, amém? Eu estou apenas comunicando que vai ocorrer a Santa Ceia e nós estaremos ali para ministrá-la em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos um texto que está na palavra do Senhor de 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 13. A seguir, enquanto você pega a sua Bíblia Sagrada, hoje terça-feira é um culto de ensinamento. Seria na nossa igreja sede este culto, mas nós estamos fazendo aqui em casa. Aproveitando a oportunidade desta noite chuvosa, nós estamos aqui para falar das maravilhas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você tem um amigo e quer compartilhar com ele esta oportunidade dele ouvir a palavra, faça isso. Eu tenho certeza que é um momento oportuno para ele ouvir as maravilhas do Senhor Jesus. Tenho certeza que Deus tem agraciado muitos irmãos com bênção. Já está presente aqui conosco. Deixa eu me aproximar um pouco mais aqui para dar uma saudação aos irmãos que já estão conosco. Deixa eu ver aqui quem já está presente. Vamos lá. Wilson Braga, José Wilson Santos, meu irmão. Nosso irmão Dugevaldo, que Deus abençoe a sua vida. Irmã Marina, missionária Marina. Missionária Cristiane Correia. Pastor Urbano da Silva Filho. É o dirigente da nossa congregação ali do Jardim dos Olivas. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Gilson também é o pastor da nossa congregação lá do Jaci. Que Deus abençoe a sua vida. Irmão Nivaldo Desidério, meu primo, nosso mestre aqui na nossa igreja sede. Presbítero Kelvin, que Deus abençoe a sua vida, Kelvin. Melhoras para o pastor Zé de Freitas. Peça aos irmãos que estão nos ouvindo, vamos fazer uma corrente de oração em prol da vida do pastor Zé de Freitas, que está acometido de uma inflamação na coluna, de uma hérnia de disco, e talvez vai ter que passar por um processo cirúrgico.
Vamos orar para Deus pôr as mãos e dar a vitória. Pastor Amaro, que Deus abençoe a sua vida, Pastor Amaro. Pastor Claudemir Júnior, que Deus vos abençoe. Muitos irmãos já estão conosco. Louvado, irmã Mari Basto está nos assistindo. Deus abençoe a sua vida. Presbítero Gildo, o Heitor, novo integrante desta família abençoada. Saúde ao Heitor. Irmã Domingas, que Deus abençoe a sua vida. Santo, santo é o Senhor. Glorificado. Nosso irmão Jonatas Santos está nos ouvindo. Irmã Ivanise de Freitas, a paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Nosso irmão Vicente Gomes, que Deus vos abençoe. Bendito seja o Senhor. Nosso irmão Geovânio, Deus abençoe sua vida. José Lima, irmão Gilberto Pereira, Deus abençoe, irmã Cineia, Maline, louvado seja Deus. Temos muitos irmãos já nos assistindo, irmã Jamile, a paz do Senhor Jesus, a Julie. Então é um momento oportuno de nós falarmos da grandeza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante de que tudo está ocorrendo, diante do que está acontecendo. Precisamos focar os nossos olhos no Senhor Jesus. Sabemos que a vinda do Senhor Jesus está próxima. Eu tenho dito isso quando estou reunidos com alguns pastores. Eu tenho uma liberdade de dizer isso e eu digo aqui aos irmãos. O mundo está sendo preparado para uma nova ordem. Porque o evento que está ocorrendo não é só em um local, mas é no globo terrestre. Essa dificuldade está ocorrendo em todo o globo terrestre. Está trazendo pobreza, está trazendo desemprego, está trazendo mortandade, está trazendo desequilíbrio emocional, está trazendo confusão. Vai chegar o momento que as pessoas agora vão lutar pela sua sobrevivência, porque alguns vão ter dinheiro, mas vai faltar alimento. O desemprego vai ganhar um rumo maior. As pessoas, querendo ou não, vão começar a saquear mercados. Então os irmãos estejam bem atentos que esse fenômeno está ocorrendo em todo o mundo. Então o mundo está sendo preparado para uma nova ordem. Esse caos que foi plantado no mundo tem um motivo. Então precisamos estar atentos. É tempo da igreja não se distanciar. É tempo da igreja se aproximar mais do Senhor Jesus. Firmar os seus passos. Aqueles que estão levando uma vida sem muita responsabilidade precisam atentar mais para a leitura da palavra do Senhor. Temos observado inúmeros irmãos, inúmeras pessoas que ainda não acordaram para a realidade. Ainda acham que isso não é nada. Precisamos voltar a nossa atenção. Precisamos orar e pedir discernimento da parte de Deus. Precisamos despertar em nós o temor para nós vivermos uma vida temente, uma vida pautada pela palavra de Deus. A gente percebe que em meio ao caos, a gente vê muitas pessoas dando risada, brincando, muitas pessoas não levando a sério. Parece que o mal nunca vai bater na porta dessas pessoas. Parece que elas são blindadas. Parece que elas são imunes a tudo isso que está acontecendo. Eu me preocupo com isso. Porque nós somos vulneráveis. Hoje nós estamos bem, mas amanhã nós não sabemos.
Então precisamos fortalecer as nossas bases. Precisamos fortalecer o nosso castelo espiritual, a nossa vida. Precisamos buscar a proteção divina, estar cercado pela proteção de Deus. Precisamos estar ali, debaixo da presença do Senhor, constantemente, porque não sabemos quando será o dia mau na nossa vida. Paulo disse isso escrevendo lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10 a seguir, que é necessário nós nos revestirmos das armaduras de Deus. Para que finalidade precisamos nos revestir da armadura? Porque Paulo está pedindo isso. Paulo era um homem espiritual. Ele estava trazendo a consciência à igreja de Éfeso que a nossa vida aqui na terra, uma vez que nós aceitamos a Cristo, é uma batalha. Todos os dias nós temos uma batalha a ser travada. Todos os dias nós temos uma guerra para guerrear. Fazemos parte de um exército espiritual. O inimigo nunca vai estar satisfeito com a nossa presença, uma vez que nós servimos, uma vez que nós fomos alistados por Deus. Ele sabe que a qualquer momento Deus pode nos usar como seus soldados de suas fileiras para saquear o inferno. Então ele vai estar sempre trabalhando para desmotivar. Ele vai sempre estar trabalhando para anular a eficácia do poder de Deus em nossa vida. Não por causa da ação de Deus, mas por causa das nossas negligências. Então Paulo diz que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. A armadura essa que nos traz a conotação de vivermos um evangelho verdadeiro, um evangelho genuíno. Porque essa armadura aqui é justamente uma capacidade do evangelho na nossa vida. É a capacidade de nós sermos testemunha, é a capacidade de nós orarmos, é a capacidade de nós intercedermos, é a nossa capacidade de termos comunhão com Deus. Jesus disse que nos daria poder. Poder sobre as enfermidades, poder sobre os demônios, poder sobre principados, poder contra toda a hoste de maldade que pudesse existir. Ele disse que nos enviaria para curar os enfermos, libertar os oprimidos. E se ações viessem contra as nossas vidas, por exemplo, serpentes ou alguma coisa mortífera, não teria ação contra as nossas vidas, porque nós estaremos revestidos do poder de Deus e da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Paulo fala que nós temos que vestir a armadura, capacete, couraça, escudo, espada, sapato. Precisamos estar revestidos, porque as ações do inimigo vai vir justamente nos dias maus. Que dias maus são esses? Esses dias maus não é isso que está acontecendo. Esses dias maus não é as ações que está acontecendo, não. Os dias maus são os declínios, são os momentos da nossa vida que de repente você não está bem. Porque hoje você está bem, mas você não sabe amanhã. É o momento que você está debilitado por uma enfermidade. O inimigo coloca coisa na sua mente. É um desemprego, o inimigo coloca coisa na sua mente. É a perca de um ente querido, o inimigo traz um pensamento para você. É uma decepção, o inimigo vai investir nisso. São os dias maus, são as consequências que de forma comum nos atingem. Remete sobre nós. E vem como um vendaval sobre as nossas vidas. E nós somos parte emocional. Temos a nossa parte emocional. Temos os nossos momentos de dores que de repente nós nem acreditamos que sejamos curados. Quando a nossa parte emocional está debilitada. E eu dou um exemplo aqui, quando as nossas plaquetas estão baixas, o nosso corpo todo sente, ficamos vulneráveis, sentimos tremores nas pernas, no corpo, ficamos mole.
A nossa proteção do nosso corpo não existe mais, porque as plaquetas caíram. E você percebe que não temos ânimo, não temos vigor, não temos disposição. Somos levados a ficar deitados, prostrados. Não temos prazer por alimento, nem por beber, nem por caminhar. Mas perceba que quando as nossas plaquetas começam a se levantar e cheguem a um padrão favorável ao nosso corpo, o nosso corpo reage, temos uma adrenalina dentro de nós, temos uma força, temos uma energia, temos desejo pelo alimento, temos prazer pelo caminhar, temos o prazer por andar, por fazer coisas boas. Então nós somos uma parte emocional também. Temos uma parte sentimental. E é nesse momento que nós precisamos se preocupar, trazendo todos os dias a presença de Deus, se revestindo das armaduras de Deus, trilhando um caminho de excelência que nos leve verdadeiramente a estar mais perto do Senhor Jesus, a estar perto da sua palavra. Meus irmãos, eu vos deixo um aviso nesta noite. Se nós que temos Jesus já temos dificuldade, imagine sem a presença, sem o poder dele conosco. Imagine o que seria de nós. Com todas as dificuldades que nós temos vivenciado, mesmo com percas, nós temos visto a mão de Deus nos guiando, a mão de Deus nos dirigindo, a mão de Deus nos cercando. Então é momento de pararmos de cochear em dois pensamentos. É momento de nós olhar para o céu e buscarmos verdadeiramente a presença de Deus, a glória de Deus, a plenitude de Deus para com as nossas vidas. Porque estamos mais perto hoje da redenção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo do que do dia que nós o aceitamos a Ele como Salvador de nossas vidas. Então o momento é agora, o momento é já, o momento é oportuno para você desapegar de coisas pequenas, de coisas que têm te levado a um esquecimento espiritual. É tempo de nós começarmos a reavaliar os nossos comportamentos, as nossas atitudes, e ver se verdadeiramente o que eu faço, o que você faz, tem verdadeiramente agradado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não estou dentro de um templo, eu não estou mais debaixo da visão de um pastor para me acompanhar, mas eu estou debaixo da presença, da poderosa presença de Deus. E Ele sonda e prescruta os nossos pensamentos e corações. Estamos debaixo da presença dEle. Hoje não temos mais uma igreja para nós nos reunirmos. Os templos estão levantados. Os templos estão ali. As portas estão cerradas. Mas a igreja continua. A igreja permanece. Porque a igreja somos nós. A igreja é você. A igreja é eu. Cristo vem buscar esta igreja, eu e você. E precisamos, como igreja, vivenciar esse momento como um momento de oportunidades para trazermos a nossa família para os pés do Senhor. Reunir os nossos filhos, reunir a nossa parentela e verdadeiramente dar aos nossos filhos a oportunidade deles realmente louvarem a Deus, glorificarem a Deus. É momento de você fazer isso. É momento de você interceder. Inúmeras vidas já partiram, elas não voltarão mais. Muitas vidas desceram. E eu tenho orado a Deus. Eu tenho orado a Deus. Eu tenho clamado a Deus. Porque há uma preocupação. Eu não me preocupo pelo fato das vidas terem partido. A minha maior preocupação é que muitas partiram sem Cristo Jesus.
partiram sem ter a oportunidade de ter um encontro com o Senhor Jesus. É isso que me preocupa. Porque com certeza o inferno está em festa. Porque quantas vidas que partiram na prática do pecado, na prática do erro, sem se perdoar, sem dar o perdão. Quantas partiram no meio das práticas erradas, mas partiram. E o que nós estamos fazendo aqui? Deus está te dando uma oportunidade, você está aqui hoje nos ouvindo. É Deus te dando uma oportunidade para você olhar para dentro de você e buscar uma mudança, buscar um equilíbrio espiritual. Precisamos de equilíbrio espiritual. Temos que ser sóbrios, temos que ser constantes, temos que ser fiéis ao Senhor. É a nossa fidelidade para com Deus que atrai às nossas vidas as bênçãos de Deus, a proteção de Deus. Olha o que o texto diz para nós aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Pedro está pregando para um grupo de irmãos que vem de uma perseguição. Um grupo de irmãos que perderam as suas casas, as suas propriedades, fazendas. Um grupo de irmãos que estavam sendo escorraçados de suas propriedades. Eu não estou falando de um direito tirado deles de frequentar uma igreja, não. Eu estou falando de algo maior. De ter as suas propriedades confiscadas pelo Império Romano. Serem expulsos de suas casas. Terem as suas vidas ameaçadas. E agora eles, como peregrinos, eles agora precisavam não só sair fugindo, mas tinha que manter a sua viva fé, a sua esperança em Deus, porque somente Deus poderia fazer alguma coisa por eles agora. E Paulo então vai dizer para eles, Pedro então vai dizer para eles: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Pedro entende que agora o que resta a esses irmãos, diante das percas terrenas, o que resta a eles agora é um crescimento espiritual. É um padrão de vida espiritual. Eles já não tinham mais nada, só restava a eles agora isso. E mesmo restando somente isso a eles, eles deveriam viver de forma correta. Eles deveriam viver de forma honesta. Deveriam viver de forma que agradasse a Deus. Não é esse momento que vai servir de oportunidade para nós questionarmos essas dificuldades para nós não servirmos a Deus. Eu vejo muitas pessoas dizendo, o momento é propício a isso, Deus vai entender as nossas falhas, Deus vai entender os nossos fracassos. Não, Deus não vai entender. Esses momentos não são propícios para nós fazer isso, não. Esses momentos são para nós como base de crescimento espiritual. Pedro está dizendo para eles aqui, cingindo os vossos lombos, quer dizer o quê? Que eles tinham que procurar moldar a vida deles, o procedimento deles em Cristo Jesus. Não era na retaliação, mas era preparar os lombos dele para viver de forma que mesmo na perseguição eles permanecessem adorando e glorificando
exaltando e bendizendo o nome do Senhor. E olha que Pedro diz ainda no versículo 14: como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinha na vossa ignorância. O que me espanta, o que me deixa em perplexidade, é ver que muitos, nesse exato momento que nós estamos vivendo, essas dificuldades de estar na casa de Deus, estão voltando às práticas mundanas, estão voltando aos rudimentos de práticas de quando eles não eram cristãos. A falta de uma igreja aberta tem levado as pessoas a entenderem que é uma oportunidade para eles voltarem a praticar as coisas erradas. Então a sua fé não está em Deus. A sua fé não está em Cristo. A sua fé está alicerçada em um templo, em uma liturgia, em uma boa palavra que você ouve aos domingos ou em louvores. Agora eu entendo, porque Jesus disse para Nicodemos que era necessário Nicodemos nascer de novo, nascer da palavra e ser guiado pelo Espírito Santo. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, a tua vida não consiste mais naquilo que você gosta, não consiste mais naquilo que você tem prazer, mas consiste naquilo que o Espírito Santo quer para a sua vida. E qual é a vontade do Espírito Santo para a minha vida e para a sua vida? A vontade dele é nos aproximarmos melhor de Deus a cada dia, a cada instante, a cada momento. Precisamos abrir os nossos olhos. Hoje eu estava meditando na mulher do fluxo de sangue. 12 anos aquela mulher vivendo uma vida miserável. Vivendo uma vida enclausurada dentro da sua casa, vivendo uma vida de angústia, de agonia, sem experimentar a oportunidade de sair para fora e compartilhar dos benefícios de Deus na vida dela. Mas a Bíblia diz que um dia ela ouviu falar de Jesus, que Jesus passaria por ali. E ela então tira força da onde ela não tinha força. A força que nasce no coração daquela mulher é a fé que vai fazer ela sair daquela situação que ela está vivendo para viver uma nova vida, o novo ideal de vida, viver uma nova dimensão na vida dela. Mas para ela viver essa nova dimensão, para ela viver essa grandeza do amor de Deus, ela tinha que sair de dentro da sua casa, ela tinha que abrir mão das imposições do mundo, das regras estabelecidas pelo mundo. Ela tinha que vencer a força do pecado, pois ela era considerada uma pessoa imunda. Assim como o leproso, a lepra era a marca do pecado na vida do homem. A mulher se sentia imunda por causa do fluxo de sangue, não só ela, todas as pessoas que sofriam dessa doença. Tudo que ela tocava morria. Tudo que ela tocava contaminava. Tudo que ela tocava era amaldiçoado. Ela precisa tomar uma decisão.
E a decisão que ela vai tomar não está baseada em dinheiro, mas a decisão que ela vai tomar está baseada na fé. A fé traz esperança, a fé é convicção, a fé é certeza daquilo que nós estamos fazendo. Então ela toma uma decisão, ela vence a multidão, ela vence o preconceito, ela vence o medo, ela vence as cadeias que estavam escravizando ela dentro de casa, da sociedade, impondo sobre ela regras, impondo sobre elas atitudes de que ela não tinha direito nenhum de sair para o lado de fora. Então ela quebra essas algemas. E no meio da multidão ela começa a caminhar. Ela sabe que é a oportunidade da vida dela de ser livre, de ser liberta. Ela sabe que é o momento de Deus usar ela agora para abençoar outras vidas, porque até aquele momento, tudo que ela tocava contaminava. Mas ela queria uma nova vida. Ela queria experimentar um novo momento na vida dela. E ela sai. E quando ela toca na orla de Jesus, Jesus para. Perceba que Jesus disse: alguém me tocou. Os discípulos disseram: mestre, a multidão te toca. Só que o tocar da multidão era um tocar completamente diferente. Era pessoas arrogantes, prepotentes, pessoas maldosas, pessoas cobiçosas, pessoas invejosas, pessoas maledicentes, pessoas com pensamentos turbados, pessoas com pensamentos egoístas, que só empurravam Jesus para lá e para cá. Eles sim tocavam em Jesus, mas não queriam mudança, não queriam transformação. Eles tocavam em Jesus, mas eles queriam permanecer da mesma forma. Eles não tocaram em Jesus como a mulher tocou. A mulher, quando tocou em Jesus, estava dizendo: eu te toco porque eu quero ser diferente a partir de hoje. Eu quero ser uma nova vida, eu quero ser uma nova pessoa. Quando ela toca em Jesus, ela abre o coração, ela abre a alma, ela abre o espírito. E ela está dizendo: eu estou morrendo nessa situação de pecado, de miséria. Mas eu quero ser diferente. Eu quero a partir de hoje ser uma nova vida, ser uma nova pessoa. Eu quero poder andar nas ruas, cumprimentar as pessoas e transmitir bênção, transmitir paz. Eu não quero viver mais sobre as correntes do sistema. Eu não quero viver mais sobre as correntes do mundo, sobre as imposições do mundo. Eu quero viver uma vida de liberdade. E ela toca em Jesus. A sua fé diz para Jesus: eu quero mudar, eu quero ser transformada, eu quero ser uma nova pessoa a partir desse momento. Eu quero vivenciar cada momento da minha vida daqui para frente com o Senhor. Eu quero externar agora através do meu corpo, através da minha vida, o poder do Senhor Jesus. Eu quero que todas as pessoas agora, quando olharem para mim, vejam as maravilhas de tuas mãos, vejam o teu poder, vejam a tua graça sendo emanada através da minha vida. Meus amados irmãos, nós somos chamados para contagiar, nós somos chamados para iluminar. Jesus diz que nós somos luz. Aquela mulher, ela revestida de autoridade agora, com convicção de que ela não era mais a mesma pessoa. Ela agora percebe que as algemas dos preconceitos que estavam sobre a vida dela caem por terra. Que as maldições que existiam na vida dela caiu por terra. E ela se levanta agora e diz: eu te toquei. Quem te tocou fui eu. 12 anos eu vivendo uma vida de miséria sobre as práticas das leis judaicas. Mas agora eu te toquei. E ela confessa abertamente no meio da multidão. E a multidão agora pode ver que aquela mulher era a mulher que há 12 anos sofria dessa hemorragia. E Jesus disse: mulher,
Foi você que me tocou verdadeiramente, porque de mim saiu virtude. Sabe o que Jesus estava dizendo? Você tirou de mim a essência que eu tenho para dar a vida. Você tirou de mim a vida que você precisava. Jesus disse certa vez que aquele que tivesse sede fosse até a ele, que ele tinha água viva para dar. Ele era a fonte da água viva. Aquela mulher, quando toca em Jesus, ela recebe vida, ela recebe condições de viver uma nova vida. Assim como a mulher que foi pega no ato do adultério. Assim como Maria Madalena, que mesmo diante da notícia do anjo, quando ela está ali de frente ao túmulo, ela pergunta para aquele ser que está ali, dizendo para ele: aonde puseste o mestre? Diga para mim, para que eu vá até ele. Ela recebeu uma mudança tão grande na vida dela, Maria Madalena, que ela está dizendo: não me importa aonde levaram ele. É só me dizer aonde ele está que eu irei até a ele. Maria entende que nada pode separar ela do grande amor que ela sente por a grande obra que o Senhor fez na vida dela. Precisamos buscar estas convicções. Precisamos buscar essa certeza. Essas certezas são adquiridas quando nós nos aproximamos de Deus e afastamos de nós aqueles rudimentos que outrora nós praticávamos. Então a gente tem percebido que a palavra tem falado para nós que, como filhos obedientes, nós não podemos nos conformar. Não podemos mais aceitar viver uma vida de práticas erradas. Eu não posso mais ser uma pessoa ignorante. Eu não posso mais formar em mim, neste corpo, os mesmos pensamentos que eu tinha antes. Eu não posso mais permitir que as atitudes mundanas façam parte dos meus lábios, façam parte da minha mente, faça parte do meu caminhar. Eu preciso melhorar. Eu preciso buscar a graça de Deus, porque hoje nós estamos muito mais perto do Senhor Jesus do que do momento que nós o aceitamos como Salvador. Eu preciso urgentemente buscar uma renovação espiritual. Eu preciso me prostrar e buscar o Senhor todos os dias. Senhor, renova em mim. Renova em mim a tua presença. Renova em mim as tuas forças. Para que a natureza daquele velho homem não venha mais me conduzir nas práticas que outrora eu praticava, Senhor. Me guarde. Guarde os meus olhos, os meus lábios. Guarde a minha mente, os meus pensamentos. Purifica as minhas mãos, Senhor. Ajude-me a ter um caminhar reto e íntegro diante da tua presença. O nosso Deus exige isso de nós. Abraão estava com 75 anos de idade, quando Deus vai ratificar uma bênção na vida do patriarca Abraão. Deus diz para ele: Abraão, sê perfeito e anda na minha presença. Deus está dizendo a Abraão que tinha algo por realizar na vida dele, mas era necessário ele caminhar agora de acordo com um homem que agora era amigo de Deus. Ele deveria agora caminhar de acordo com os padrões estabelecidos de um homem
que agora conhecia Deus, Deus queria se manifestar ao patriarca Abraão através do altar que ele levantava. Deus queria estar presente na oferta de Abraão. Deus queria receber a oferta de Abraão. Deus queria partilhar dos momentos da vida de Abraão. Mas era necessário Abraão andar de forma perfeita. Era necessário Abraão, com 75 anos de idade, ajustar a sua vida. Ajustar os seus pensamentos. Ajustar as suas atitudes. Ajustar os seus meios de adorar a Deus. Eu vejo nesse momento que nós estamos vivendo oportunidades para nós ajustarmos as nossas vidas diante da presença do Senhor. Orar mais. Ler mais a palavra de Deus, buscar mais centralidade da palavra de Deus, buscar o poder de Deus para as nossas vidas, para orar pelos enfermos, para ungir os enfermos, para intercedermos pela madrugada. Mas o que nós temos visto é que em muitos lares, eu respeito a tua posição, mas como líder, como obreiro, e hoje é um culto de obreiro, eu não me conformo. Eu até respeito, mas eu não me conformo. De ver muitos obreiros se reunindo em frente de televisões, comendo pipoca, assistindo filmes e mais filmes, e não consegue tirar um momento de 1 hora para interceder por estas vidas que aí estão, usando momentos que Deus te deu. Lembrai-vos de uma coisa, meu irmão. Você é sacerdote constituído por Deus. Paulo diz que nós somos dispenseiros de Deus. E o papel do dispenseiro não é dormir. O dispenseiro dorme tarde e acorda cedo. Ele é responsável por abastecer e manter as provisões de uma casa. Isso nos diz que nós somos responsáveis por manter as provisões, por manter a estrutura de uma casa espiritual aqui na terra. Efésios capítulo 4, versículo 11 a seguir, Paulo nos diz isso, que Deus nos constituiu como pastores, evangelistas, apóstolos, mestres, para o aperfeiçoamento do corpo da igreja. O meu papel é, enquanto o mundo estiver em guerra, o meu papel é estar acordado. O meu papel é clamar. O meu papel é interceder. O meu papel é ir além das minhas limitações. Buscar em Deus a força, a graça, para interceder por mim, interceder por aqueles que estão debaixo das minhas responsabilidades. Eu preciso entender o que Deus estava dizendo para o patriarca Abraão. Rompa na tua vida as alianças forjadas pelo teu pai Tera. Precisamos abrir mão dessas alianças. Enquanto Tera estava vivo, Abraão não prosseguiu na sua jornada. Mas a promessa de Tera era terreno. Tera conseguiu caminhar somente até Padã Arã e ali morreu, porque a sua visão era terrena. Ele sai de Ur dos Caldeus e é sepultado em Padã Arã. Ali ele é sepultado, ali encerra a jornada de Tera, mas a jornada de Abraão continua, porque a jornada de Abraão não foi somente até aqui. A jornada de Abraão transcendeu o plano terrestre e alcançou uma dimensão espiritual. A nossa caminhada não diz respeito somente a este momento, não. O ponto final da minha vida não é em Padã Arã.
O meu ponto final da minha jornada não é aqui nessa terra só. Eu tenho uma promessa maior do que essa. Eu tenho uma promessa mais gloriosa do que essa. Uma promessa de ter um encontro com o Senhor Jesus. Então perceba que na palavra do Senhor aqui, Pedro está pedindo para nós não vivermos mais uma vida como outrora nós vivíamos. Precisamos viver uma vida agora de acordo com a nossa formação espiritual. Então pede isso aos irmãos o apóstolo Pedro, para eles agora viverem uma vida agora de obediência, abandonando a velha natureza e vivendo agora como um padrão daqueles que foram chamados pelo Senhor Jesus. Aí no versículo 17, lá na última parte do versículo 17, ele diz: andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Agora eu entendo. Porque Deus estava exigindo de Abraão uma conduta dele, uma atitude dele. Ele seria uma referência para todas as nações. Ele seria um portal de bênção para todas as nações. Não podemos mais andar de qualquer jeito. Temos que andar agora com temor. Temor aqui não é medo. Temor aqui é reverência. Precisamos andar com reverência agora diante da presença de Deus. Entendendo agora o nosso papel nessa chamada divina. Nós estamos aqui como peregrino. E como peregrino como peregrinos nós temos que andar de forma correta. Olha o que Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 4, versículo 17. Eu quero ler aqui para os irmãos. Olha que coisa maravilhosa ele vai dizer para nós. Como devemos nos portar. 4,17. Ele nos diz: portanto digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os gentios, na vaidade dos seus pensamentos. Ele não estava escrevendo isso aqui para o mundo. Ele estava escrevendo isso aqui para um grupo de pessoas que estavam dentro da casa de Deus. E a preocupação de Paulo aqui é para que eu e você não venha mais viver uma vida que outrora nós vivíamos. Não andeis mais. Pare, encerre esse tipo de atitude que você está tendo. Não é bom se aventurar nesses pensamentos. Porque quem anda de forma desenfreada são os gentios. São as pessoas que não conhecem a Deus, mas nós já conhecemos. Já experimentamos da graça de Deus. Sabemos o quanto é bom estar na presença de Deus. E nós sabemos, eu sei, você sabe quando você não está bem. Você deve ter consciência disso. E deve então tomar uma atitude, já que o Evangelho é o poder de Deus.
Permita o Evangelho transformar a sua vida. Permita o Senhor fazer uma mudança na sua vida. A mudança só vai surgir quando você permitir. Quando nós somos guiados por Deus, nós somos direcionados por Ele. E Ele está sempre conosco, nos conduzindo. Teremos dificuldade, mas a proteção divina vai estar sobre nós. Porque o Espírito de Deus vai nos conduzir, vai nos guiar. Agora eu chamo a sua atenção aqui, para você entender o porquê você deve andar agora uma vida diferente. Pedro vai dizer que o que ocorreu na minha vida e na sua não foi por acaso. Para você estar servindo ao Senhor hoje, um alto preço foi pago. E ele diz que nós fomos resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição nós recebemos de nossos pais. Nós vivíamos uma vida pecaminosa de tradições, herdada pelos nossos pais e passada a nós. Mas Pedro vai dizer que Cristo, ele muda essa situação. Pedro vai dizer que Cristo vai mudar essa situação. Versículo 19, que diz: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual na verdade foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. O que ele está dizendo? Que Cristo nos comprou dessa vã maneira de viver. Através do seu sangue, ele nos comprou. E ele ainda diz ainda no versículo 21, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, tendo purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, não fingindo, amai-vos ardentemente uns aos outros de coração, tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Pois toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que vos foi pregada. A palavra que foi pregada, ela não cai. Esta palavra é a verdadeira semente. Foi a semente que caiu em uma boa terra e produziu. E é necessário essa semente produzir frutos dentro de você. Então entenda que você foi regenerado, que você foi regenerada. Não permita que após alcançar uma regeneração, uma graça tão maravilhosa, você venha permitir novamente que a tua vida seja agora usada pelo inimigo, usado pelo mundo, para escarnecer a grandeza realizada pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então, meu irmão, nós temos uma herança e esta herança é incorruptível. Devemos lutar por ela, devemos batalhar por ela. Mas enquanto ela não acontece, vamos lutar por momentos melhores espiritualmente na nossa vida. Vamos lutar por uma condição de dar um bom testemunho, de defender verdadeiramente a nossa fé, como diz o apóstolo Judas, que devemos batalhar pela fé, devemos batalhar por esta condição. Senão nós seremos apenas mais um nessa trajetória. Eu disse semana retrasada, como Demas, que estava no caminho da verdade, companheiro do apóstolo Paulo,
mas ele se sente perdido quando ele vê o apóstolo Paulo preso em Roma e sendo já sentenciado à morte. Demas então entende que o melhor para a vida dele não é permanecer nesse propósito a qual tinha o apóstolo Paulo. Então ele foge, ele sai da presença do homem de Deus e ele foge através dos projetos mundanos. Talvez você está correndo atrás de projetos mundanos. Talvez você tenha até êxito. E talvez você nem volte mais a usufruir desta graça maravilhosa. Mas se Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, te assinalou, você vai voltar. Você vai voltar. Assim como um filho pródigo, eu profetizo, você vai voltar. Nem é que você perca tudo e volte a estaca zero, mas você vai voltar. Então pense nisso nessa noite. Pense nisso nessa noite. E entenda que o nosso Deus, Ele quer o melhor para a sua vida. Ele quer o melhor para a sua vida. Vamos aprender a amar mais as coisas de Deus. Vamos aprender a valorizar mais esses momentos que nós estamos na presença de Deus. Vamos estar mais próximo de Deus. Não vamos fazer que nem fez Esaú. Quando eu leio esse texto aqui, eu fico imaginando que muitas vezes nós temos as mesmas atitudes de Esaú. Era o primogênito, estava de posse da bênção, era dele a bênção, estava perto de se cumprir a bênção na vida dele, faltava pouco tempo para ele tomar posse daquilo que era dele e ele despreza. Ele vira as costas. Ele despreza a bênção de Deus. O maior pecado de Esaú foi quando ele desprezou aquilo que era um dom de Deus na vida dele. Deus estava dando a ele o privilégio dele ser o primogênito. Olha que coisa interessante. Jesus é o primogênito de todos. Jesus é a primícia, é o primeiro de todos. Esaú estava dizendo, eu abomino, eu ignoro essa escolha divina por mim, de eu ser o primogênito, de eu ser o primeiro. O que me serve? Olha o pensamento de um homem egoísta, materialista, humano, sem afeição espiritual, sem fé, sem convicções divinas. O homem que foi criado aos pés de um pai que era o patriarca, que o ensinara, que conversava com Deus, que tinha a presença de Deus. Ele, diante de um prato de guisado, de lentilha, ele diz, o que me aproveita ser o mais velho, se eu estou morrendo de fome? O que me aproveita isso? Ele debocha daquilo que era divino, daquilo que Deus dara para ele como bênção. Ele despreza naquele momento. Ele mostra
que ele não tinha nenhum apreço pelas ordens estabelecidas por Deus no plano divino. O que Deus estabeleceu antes da sua formação, ele despreza. Porque antes dele vir ao mundo, antes dele ser gerado, a sua mãe era estéril. Antes dele ser gerado, Deus já tinha determinado que ele nasceria primeiro, mas ele despreza a bênção de Deus e troca por um prato de lentilha. E ele come. E ele debocha de Jacó. E Jacó entende que ele não tem condições de ser o mais velho, porque Esaú nasceu primeiro. Mas de alguma forma, o nome Jacó quer dizer suplantador, enganador. De alguma forma, Jacó leva Esaú a cometer um erro gravíssimo. Ele leva Esaú a cometer um erro gravíssimo de negligenciar a bênção de Deus e deixar uma lacuna aberta. Na sua astúcia, ele diz, ele vai negligenciar e conhecendo Deus, Deus não vai voltar atrás diante da blasfêmia de Esaú. E vai ficar aberta esta lacuna. E eu então vou alcançar essa oportunidade. Ele foi astuto. Ele usou de má fé. Ele usou de má fé. Ele vai pagar por isso. Mas em contrapartida, Deus olha e sabe que atrás daquele homem, com pensamentos maus, tem um ser que pode ser liberto. Tem um ser que pode ser transformado e se tornar uma grande alma para o reino e para os planos de Deus. E quando Jacó volta da casa de Labão, que ele se depara com aquele anjo lá no ribeiro, no Val de Jaboque, que na linguagem original não é um rio, é um riacho, onde as águas batiam no tornozelo. Aquele vale representava a passagem. Era o vale de Jaboque, era o vale de passagem. Seria a passagem de Jacó. Ali ele teria um encontro com Deus e ali a vida dele mudaria. Naquele lugar o Senhor marcou encontro com Jacó. E a partir daquele momento ele sai dali mudado. Ele sai dali transformado. Ele sai dali uma nova criatura. Ele sai dali um novo homem, revigorado, cheio de fé, cheio de esperança. Liberto para prosseguir agora com um andar diferente. Não andava mais como os homens andavam, mas carregava em si uma marca. Carregava em si agora uma cicatriz. Carregava agora marcas profundas na sua vida de um verdadeiro encontro com Deus. Que nesta noite o Espírito de Deus produza em você marcas profundas de um verdadeiro encontro com nosso Senhor. Que o Espírito Santo produza marcas profundas na tua alma, no teu espírito, de um verdadeiro encontro, de um verdadeiro renascimento com o Senhor Jesus. A tal ponto de as pessoas olhar para você e ver a glória do Senhor Jesus. Pedro teve um encontro tão marcante com o Senhor Jesus
na beira do mar de Tiberíades, após a ressurreição, que depois a história vai nos dizer em Atos dos Apóstolos que Pedro chegou numa posição tão grande de comunhão com Deus que aonde ele andava, as pessoas procuravam uma sombra do apóstolo Pedro para colocar os enfermos, porque acreditavam que só a sombra dele, pelo reflexo do sol, ao passar pelos enfermos, eles eram curados. Eu fico imaginando quão grande foi a proximidade de Pedro com Jesus para que tal coisa acontecesse na vida dele. O mesmo Deus, o mesmo Senhor Jesus que fez isso na vida de Pedro, quer fazer na tua vida também. Quer fazer na nossa vida também. O que devemos fazer então? É andar em temor durante o momento que nós estamos aqui nessa terra como peregrino. A nossa pátria não é aqui. A nossa morada não é aqui. Breve nós estaremos deixando essa terra. Então vamos nos revestir da graça de Deus. Não olhe para trás como fez a mulher de Ló. Olhou para trás porque o seu coração estava aqui. O seu coração estava em Sodoma e Gomorra, com toda a imoralidade, com todo o ato de prostituição, com toda a blasfêmia contra Deus, e o coração dela estava ali, a tal ponto dela ficar presa aqui na terra e não conseguir enxergar que Deus tinha coisas melhores e maiores para realizar na vida dela. Eu deixo essa palavra de Deus para a sua vida. Ora a Deus para que a sua vida prossiga avante em Cristo Jesus. Lembrai-vos que o povo de Israel foi peregrino no deserto durante 40 anos. E a peregrinação deles foi tão importante que mostrou que nenhum deles que saiu do Egito, exceto Caleb e Josué, estavam preparados para verem as maravilhas da promessa de Deus. Eles peregrinaram, padeceram, foram sepultados, porque a sua fé não estava em Deus. A sua visão não estava em Deus. Eleve os seus olhos para o monte. Não, diz o salmista Davi. O meu socorro não está no monte, mas o meu socorro está no Senhor que fez os céus e a terra. Olhe para Ele. Prossiga olhando para Ele. E Deus vai te guardar, vai ajudar a sua família em Cristo Jesus. Fique com Deus. Deus vos abençoe. Uma noite de paz. Uma noite de salvação. Que a graça de Cristo possa superabundar sobre a sua vida. Oremos nesse momento. Bendito Deus e Pai, eu quero nesta oportunidade, Senhor, te agradecer. Eu quero louvar a Ti, meu Deus, por este momento. Terminamos, ó Deus eterno, de ministrar a Tua palavra. E eu tenho certeza, Pai, que muitas vidas ouviram e que muitas terão a oportunidade de ouvir esta palavra através do compartilhamento, ó Deus eterno, do Facebook, onde os teus servos vão compartilhar. Também, ó Deus, do canal do YouTube, Pai eterno, do Instagram. Eu tenho certeza que muitas vidas serão tocadas. Senhor, que a Tua graça venha sobre os Teus filhos no momento de ouvirem esta palavra, trazendo arrependimento, Senhor, trazendo mudança de comportamento. Pai,
Nesta noite eu peço por aqueles que me ouvem, por aqueles que vão me ouvir. Revele salvação, transformação. Liberta, Senhor, aqueles que de alguma maneira têm algum vício ainda, que o impede de caminhar de forma livre na Tua presença. Quebra as algemas das tradições, quebra as barreiras que têm surgido, Senhor. Eu oro também pela cura, eu oro pela libertação. Aqueles que estão sendo acometidos, ó Deus, pelo espírito da enfermidade, que tem gastado com a medicina como a mulher do fluxo de sangue. Ó Pai, em nome de Jesus, eu repreendo agora, em nome de Jesus. Eu te repreendo, espírito de enfermidade. Saia de dentro deste corpo agora. Do fio de cabelo à planta do pé agora, em todo o corpo. Eu te repreendo. Receba agora, sinta agora. Sinta agora o calor, sinta agora a presença do Espírito Santo. Sinta agora o agir de Deus no teu corpo, na tua vida, na tua mente. Sinta agora uma paz entrando dentro da tua alma, uma paz entrando dentro da tua casa. E eu desalojo agora todo o principado, toda a potestade que tem agido dentro desta casa, trazendo enfermidades, trazendo conflitos, trazendo guerra, violência, agressões verbais. Eu anulo agora em nome de Jesus. Eu me ponho de pé, Senhor, diante da tua presença. E como ministro da tua palavra, eu profetizo, Senhor, em o nome de Jesus, uma mudança, traga uma bênção sobre esta família. Ó Deus, abençoai, ó Pai, o café da manhã, o almoço, a janta. Prover, ó Deus eterno, os recursos necessários para estas vidas. Em meio, ó Deus eterno, a esta crise que nós estamos vivendo, não deixe faltar o pão, não deixe faltar o alimento, nem o aluguel, nem a conta de água, Senhor. Prover todas as necessidades. Usa, Senhor. O Senhor usa corvos para levar alimento para Elias, Senhor. Usa vidas para abençoar o teu povo, para abençoar esta mulher, esta cruz. Pai eterno, entra agora no coração desta jovem, Deus. Quebra todas as forças, todos os agrilhões de Satanás. Seja desamarrada agora desta vida, deste pensamento mal. Senhor, eu oro por esta vida agora, Senhor, que está com o diagnóstico, ó Deus eterno, deste nódulo no seio, ó Pai, no intestino. Eu anulo você agora em nome de Jesus. Saia deste corpo, liberta, Senhor. Lança fora deste corpo esse espírito de enfermidade. Pai eterno, toca nesse sangue, toca nesta mente, neste coração, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo agora, seja curado. Eu libero, Senhor Deus, uma palavra profética agora de cura e libertação. Pai, ao levantar a minha mão, ó Deus, se tem a potestade dentro desta casa, vai cair por terra agora. Se tem enfermidade, vai sair agora. Sinta agora. Em nome de Jesus, sinta agora o toque. Receba. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a tua vitória e a tua bênção. Amém. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Uma boa noite a todos. Meus irmãos, vocês podem compartilhar esta live. Eu tenho certeza que Deus tem muita coisa por fazer em muitas vidas, amém? Fiquem com Deus, estejam orando uns pelos outros, ore uns pelos outros. É tempo de nós nos ajudarmos em oração, amém? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. A paz do Senhor.